Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês. Deus derrame toda a graça e copiosa bênção sobre todos nós. E vamos ouvir o Evangelho dessa quinta-feira, sexta semana do tempo comum, que está em Marcos 8, de 27 a 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, se nós formos seguindo a lógica do Evangelho, cada evangelista tem uma lógica para trazer para nós um ensinamento. Marcos quer mostrar, claro, todo evangelista quer mostrar quem é Jesus, mas Marcos quer nos transmitir a nós, através dos milagres, dos acontecimentos, dos fatos, que Jesus é Deus. Jesus é o Deus conosco, que está no meio de nós. E hoje o episódio que nós ouvimos no Evangelho tem uma linha divisória entre a primeira e a segunda parte do Evangelho de Marcos. Até agora, Jesus ungiu de modo a fazer reconhecer como Messias. E finalmente, agora ele é compreendido como tal, mas compreendido não pela multidão, que ainda o considera como um profeta, mas pelos discípulos, que agora o proclamam que ele é o Messias pela boca de Pedro. É aquele caminho que eu dizia ontem daquele cego, que Jesus curou numa primeira vez, tocou, cuspiu, tocou nos olhos do cego, perguntou se ele estava vendo. Estou vendo os homens como árvores que andam. E Jesus toca de novo. Veja bem o processo. Aquele processo daquele cego é o caminho da igreja, é o caminho dos catecúmenos, é o caminho daqueles que vão caminhando ao encontro de Jesus, até o reconhecê-lo vivo, em pessoa, no pão, na comunidade cristã. E hoje Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens? Pergunta para os discípulos do caminho. E Marcos coloca Jesus sempre no caminho. E tem uma resposta do prefácio de uma oração eucarística da quinta que diz: caminhamos na estrada de Jesus. É nesse caminho com Jesus é que nós vamos descobrir quem Ele é. Quem não segue Jesus não vai conhecê-lo. Por isso que muitos na sociedade não conhecem, porque não perseveram no caminho, só buscam Jesus como povo para fazer uma cura, só buscam Jesus num momento que passam por dificuldades, aí corre a Jesus. Esses nunca vão conhecê-lo profundamente. Para conhecer e saber quem é Jesus, você precisa se pôr a caminho, caminhar com Ele. E qual é o caminho? Esse caminho é um caminho espiritual, é um caminho interior. Mas não é um caminho que se faz sozinho. Você não caminha sozinho, você caminha junto com os irmãos. Aí está o caminho na comunidade, daqueles que foram batizados. Se foi batizado, se você que está me ouvindo
foi batizado, você deve fazer um caminho junto com os irmãos, é na comunidade. Sozinho você não vai saber quem é Jesus. E aqueles que fazem essa experiência com Jesus têm necessidade de comunidade. Não se esqueça. A verdadeira, autêntica experiência do cristianismo, daquele que se diz cristão, que encontrou com Jesus, a experiência o leva a caminhar juntos. É como discípulos, é como discípulas, é juntos, é na comunidade, é na igreja. E isso aqui não é um bordão, não. Talvez vocês já ouviram muitas vezes eu repetir isso e já ouviram outras pessoas. Quer que é pra gente, é para ir na comunidade, é a igreja mesmo. É na comunidade que nós reconhecemos e vamos fazendo esse caminho de conhecimento de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias. Pedro responde. E Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Por quê? Porque as pessoas ainda tinham, para saber quem ele era, precisa estar com ele. Não basta falar que Jesus é Deus para uma pessoa que não segue. Não adianta. A pessoa não adianta evangelizar uma pessoa, falar que Jesus é Deus, se antes não fazer um caminho, se essa pessoa não for tocada. É o Espírito Santo que convence. Por essa razão, só depois de Pentecostes é que os discípulos terão clareza da missão, clareza de quem é Jesus e clareza da realidade de que eles viveram, e começarão a evangelizar, a anunciar, fazer com que os povos se tornem discípulos de Jesus. E Jesus começa dizendo que deve sofrer muito, ser rejeitado, vai ser morto e no terceiro dia ressuscitará. E ele dizia isso abertamente, mas aí Pedro, o mesmo Pedro, veja bem, como ainda o Pedro, os discípulos, é aqueles que já têm um conhecimento, mas ainda não têm um conhecimento pleno, ou seja, não tem clareza, melhor dizendo. Ainda é aqueles que caminham na luz, mas ainda está cheio de sombras. Não conhecem ainda quem é Cristo totalmente. Pedro toma Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Vai para longe de mim, Satanás. Olha que palavra forte. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Veja o nosso caminho, irmãos, que nós, mesmo seguindo Jesus, nós podemos também não querer enquadrar Jesus ao nosso sistema, querer enquadrar Jesus dentro dos nossos esquemas mentais, nossos esquemas intelectual, os esquemas que nós vamos moldando. Queremos moldar Jesus do nosso modo, queremos um Cristo sem cruz, um Cristo que não passe pelo Calvário, queremos um Cristo que resolva os nossos problemas. Queremos sim Deus, reconhecemos que Ele é Deus, mas queremos um Deus que alivie todos os nossos fardos e um Deus que torne um caminho plano, um Deus que facilite todas as coisas para nós. Nós não queremos um Deus que permite que a gente sofra, que permite que passe pela cruz, que permite dificuldade, que permite obstáculos e desafios. Esse Deus nós rejeitamos, como Pedro rejeitou. É porque ainda não temos conhecimento pleno daquilo que Deus preparou para nós. Que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.